O livro de Terceiro Nefe começa cerca de 5 anos depois que Samuel, o Lamanita, profetizou sobre o nascimento de Jesus Cristo. Alguns justos entre os nefitas suportaram e permaneceram fiéis apesar da oposição, provações e tentações, enquanto outros, mesmo depois de receberem grandes bênçãos do Senhor, rapidamente abandonaram sua retidão. Aqueles que acreditaram nas profecias de Samuel, fiel e pacientemente esperaram pela noite em que o sol se poria, mas não escureceria, que era o sinal do nascimento do Salvador em Belém. Eles começaram a ficar muito tristes quando os iníquos lhes disseram que o tempo para as profecias serem cumpridas havia passado e que sua fé era em vão. Esses incrédulos fizeram um grande alvoroço por toda a terra e escolheram um dia para matar todos os justos, se o sinal do nascimento de Cristo não acontecesse até então. Os crentes enfrentaram muitos desafios, incluindo o desaparecimento do filho de Elamã, Nefe, que partiu da terra como seu trisavô Alma, o filho, 73 anos antes. Mas apesar desses desafios à fé, eles permaneceram firmes. Antes de partir, Nefe deu os registros sagrados a seu filho, também chamado Nefe. Esse jovem Nefe viu a iniquidade do povo e orou o dia todo ao Senhor por seu povo, que seria morto no dia seguinte. O Senhor disse a ele que nesta mesma noite o sinal de seu nascimento seria mostrado. O sol iria se pôr, mas permaneceria claro a noite toda, e o Salvador nasceria no dia seguinte. O Senhor disse a Nefe que ele viria à terra para cumprir todas as coisas reveladas aos filhos dos homens, desde a fundação do mundo, e para fazer a vontade de seu Pai. Muitos dos sinais profetizados, como grandes luzes e maravilhas nos céus, apareceram e fizeram a maior parte do povo acreditar, mas com o tempo Satanás começou a desviá-los de sua crença no Salvador e em seu nascimento. Eles gradualmente ganharam posse de seus corações e logo começaram a esquecer aqueles sinais e maravilhas. À medida que o povo começou a crescer em iniquidade, houve muitas guerras e contendas por todo o país. Os ladrões de Gadianton tornaram-se tão numerosos que mataram muitas pessoas e destruíram muitas cidades. As coisas pioraram tanto que tanto os nefitas quanto os lamanitas precisaram pegar em armas contra eles. O povo de Nefe finalmente conseguiu expulsá-los de suas terras e levá-los às montanhas para seus lugares secretos. Mas as batalhas continuaram e os ladrões de Gadianton ganharam vantagem sobre os nefitas por causa de sua iniquidade. No 16º ano desde o nascimento de Cristo, Laconeu, o governador e juiz supremo dos nefitas, recebeu uma carta de Gideane, o líder dos ladrões de Gadianton. Gideane pediu que o povo nefita desistisse de suas cidades, terras e posses e se unisse aos ladrões de Gadianton, ou seriam destruídos. Laconeu não ficou assustado e não deu ouvidos a esta carta. Um profeta chamado Gidigidone, que tinha o espírito de revelação e profecia, foi escolhido para ser capitão-chefe dos exércitos nefitas. Sob a direção desses líderes, o povo se preparou para se proteger tanto física quanto espiritualmente. Eles fizeram armaduras fortes, construíram fortificações e fizeram com que os exércitos nefitas e lamanitas os guardassem dia e noite. Laconeu fez com que as pessoas se reunissem em um único lugar para se defender, onde a associação com outros membros da igreja aumentava sua capacidade de resistir às forças do mal. Ele preparou o povo espiritualmente, dizendo-lhes para clamar ao Senhor por força, e eles se esforçaram para fazer de acordo com as palavras de Laconeu, e foram abençoados. Eles se arrependeram de todos os seus pecados e receberam maior força do Senhor. Em seu resumo, Mormon chamou Laconeu e Gidigidone de grandes profetas.
O povo queria atacar os ladrões de Gadianton em suas próprias terras, nas montanhas e no deserto, e pediu a Gidone que orasse ao Senhor por essa opção. Mas ele disse a eles que se eles fizessem esse ataque ofensivo, o Senhor não os ajudaria e eles seriam entregues nas mãos de seus inimigos. Ele sabia como era perigoso tentar lutar contra Satanás em seu próprio terreno, e disse que eles deveriam se preparar no centro de sua própria terra, com todos os seus exércitos, e esperar até que o inimigo viesse até eles. O Senhor então entregaria os ladrões de Gadianton em suas mãos. Como resultado destes preparativos, os nefitas conseguiram derrotar os ladrões de Gadianton quando eles os atacaram. Regozijaram-se após sua vitória, cantando e louvando a Deus pela grande coisa que ele havia feito por eles ao preservá-los de cair nas mãos de seus inimigos. Este foi o 21º ano após o nascimento de Cristo, e em mais 13 anos o Salvador visitaria e ministraria aos nefitas. Os nefitas usaram 3 tipos de calendários para medir seu tempo no livro de Mórmon. Eles mediram o número de anos desde que Leí deixou Jerusalém e usaram esse sistema de 692 a.C. por cerca de 500 anos. Eles então mediram o número de anos desde o início do reinado dos juízes, de 91 a.C. a 9 d.C., por 100 anos. Finalmente, em terceiro Nefe, eles mediram seu tempo a partir do período em que o sinal foi dado a partir da vinda de Cristo para o restante de seu registro. Por vários anos após a derrota dos ladrões de Gadianton, os nefitas desfrutaram de grande paz e prosperidade, mas no 29º ano após o nascimento de Cristo, eles foram novamente orgulhosos por causa de suas grandes riquezas e começaram a perseguir os outros. À medida que o povo continuava nessa parte iníqua do ciclo do orgulho, os profetas vieram chamá-los ao arrependimento. Mas o povo os rejeitou e os matou, e a igreja foi desfeita em toda a terra, exceto entre alguns dos lamanitas que estavam verdadeiramente convertidos à fé. Líderes iníquos e aqueles que haviam sido sumos sacerdotes e advogados fizeram um convênio de destruir o povo do Senhor e o governador e estabelecer um rei sobre a terra. Eles não conseguiram obter seu rei, mas assassinaram o juiz supremo e o povo ficou tão dividido que não conseguia chegar a um acordo sobre qualquer forma centralizada de governo. As combinações secretas aumentaram e as pessoas logo foram divididas em tribos de famílias, parentes e amigos e destruíram o governo da terra. Em 32 anos depois de Cristo, o profeta Nefe era tão justo que anjos o visitavam e ministravam a ele diariamente. Ele ministrava ao povo com poder e autoridade, e sua fé era tão grande que eles não conseguiam desacreditar de suas palavras. Ele realizou muitos milagres, como curar pessoas, expulsar espíritos imundos e ressuscitar seu próprio irmão dos mortos, depois que ele foi apedrejado pelos ímpios. Apesar desses sinais e milagres, muitas pessoas ficaram zangadas com ele por causa de seu grande poder e não se arrependeram. Nefe continuou a pregar o arrependimento e outras pessoas foram batizadas e ordenadas ao ministério. Alguns deles mostraram sinais e realizaram milagres entre os nefitas. Eles foram firmes, constantes e inamovíveis e trabalharam com diligência para guardar os mandamentos do Senhor. Podemos ver a posição espiritual dos nefitas e lamanitas antes da vinda do Salvador nesta linha do tempo. De 21 a 26 anos depois de Cristo, o povo serviu a Deus com toda a diligência. De 26 a 27 anos depois de Cristo, havia grande ordem e prosperidade. 28 anos depois de Cristo, havia paz contínua. 29 anos depois de Cristo, houve disputas, orgulho e vaidade. 30 anos depois de Cristo, eles estavam em um estado terrível de maldade. 31 anos depois de Cristo, algumas pessoas foram convertidas ao Senhor.
32 a 33 anos depois de Cristo, Nefe continuou a clamar arrependimento. O registro de Mórmon mostra que os nefitas e lamanitas chegaram poucos anos depois de receberem grandes favores e grandes bênçãos sobre suas cabeças, quando o Salvador veio entre eles. Pense nas grandes bênçãos que eles poderiam ter recebido em sua vida se tivessem perseverado em retidão por mais 4 anos. A parte mais justa do povo foi poupada durante a destruição que acompanhou a crucificação do Salvador. Eles receberam grandes bênçãos quando ele os visitou após sua ressurreição, enquanto a parte mais iníqua do povo era destruída. Mormon escreveu em 3º Nefe 5 que quando resumiu os escritos das placas maiores de Nefe para suas próprias placas, ele não incluiu nem mesmo a 100ª parte de tudo o que estava escrito em seus registros, e em nosso livro de Mormon atual contém menos de 1% do registro nefita original. Ele escreveu que era um discípulo de Jesus Cristo e chamado por ele para declarar sua palavra entre seu povo, para que tivessem vida eterna. Como os nefitas desta época, em 3º Nefe, também estamos esperando a vinda do Salvador, enquanto Satanás tenta nos levar à iniquidade. Se nos prepararmos como as pessoas fizeram na época de Laconeu e perseverarmos em retidão, seremos dignos de receber tudo o que o Senhor deseja conceder a nós. E estes são os capítulos 1 a 7 de 3º Nefe no livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Agradeço seus comentários a cada semana. Você pode ajudar a apoiar a criação deles aproveitando as vantagens do especial de $8 mensais no site Ponderfun Etsy, mostrado na descrição abaixo, com quebra-cabeças de atividades e páginas para colorir de todos os vídeos de agosto. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se neste canal do YouTube, curta e compartilhe a página do Ponderfun no Facebook e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar. E eu continuarei fazendo novos. Obrigada novamente por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir.